Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma grande operação contra o crime organizado ocorreu hoje em vários estados do país. 159 pessoas foram presas. Os agentes ainda encontraram mais de 120 mil reais em dinheiro vivo e bloquearam 3 milhões em contas bancárias. Ainda era madrugada quando mais de 1.000 agentes foram às ruas simultaneamente em 3 estados. Helicópteros, carros blindados e grupos especializados foram mobilizados para cumprir 228 mandados de prisão e 223 de busca e apreensão. Drogas, armas, veículos e dinheiro vivo foram recolhidos. A operação tenta desarticular as maiores facções criminosas do Brasil. Elas tiveram origem em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas atualmente atuam em diversas regiões do país. O trabalho foi coordenado pelo Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, formado por membros dos Ministérios Públicos dos Estados e Federal. Desde fevereiro, eles compartilham dados das facções que atuam nas ruas e nos sistemas prisionais. Segundo o grupo, ao menos 3 chefes do crime organizado foram presos. Um deles é este homem, Fernando Soares de Andrade, de 37 anos, conhecido como Chapolin, que coordenava da capital paulista crimes violentos no Espírito Santo. Também foram localizadas diversas maquininhas de crédito e débito e alguns celulares. Para a gente é um tanto estranho, né, uma pessoa ter tantas maquininhas no mesmo local, já que não possui nenhum comércio. Talvez uma possível lavagem de dinheiro e outros crimes envolvidos. Outros 2 chefes do crime organizado no Rio Grande do Sul e no Pará também foram presos. O foco da investigação é o tráfico de drogas, mas a partir das prisões e apreensões de hoje, casos de homicídios também podem ser esclarecidos. Grande quantidade de armas, armas de grosso calibre, muita documentação, computadores apreendidos, celulares. A nossa expectativa é que com esse farto material que foi apreendido, outras operações possam ser deflagradas, seja nos estados ou mesmo em nível nacional. Veja agora outros destaques do dia. Casos de intoxicação por droga K na cidade de São Paulo mais que dobram este ano. Deputado americano, filho de brasileiros, é detido por suspeita de lavagem de dinheiro. Entidades lançam manifesto em defesa da manutenção da desoneração da folha de pagamento para os setores que mais empregam. Assessor internacional de Lula se reúne com o presidente da Ucrânia. Polícia Federal vai investigar esquema de apostas ilegais no Campeonato Brasileiro. Na série especial, a luta dos biólogos para preservar a onça pintada no Pantanal. Fãs e famosos se despedem de Rita Lee, a rainha do rock. Change a question. Pourquoi? Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. Um simples descuido pode ser o suficiente para perder o celular nas ruas do centro de São Paulo. As gangues das bicicletas circulam à procura de pedestres distraídos com o telefone nas mãos para atacar. Imagens exclusivas mostram a ação dos assaltantes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, somente em março deste ano foram mais de 21 mil roubos e furtos de celulares na capital paulista. Quase 29 casos por hora. As imagens gravadas por um morador do centro de São Paulo mostram como agem as gangues das bicicletas. Como se fossem entregadores, os criminosos pedalam de um lado para o outro, nas ruas, nas calçadas, à procura de uma vítima. E encontram. Em segundos, a mulher que estava com o celular nas mãos é atacada. Ela grita e corre atrás do ladrão, mas de nada adianta. Foi o que aconteceu com a Marli. O assaltante veio até ela, montado numa bicicleta. Perguntaram as horas. Respondi de boa, vacilei, peguei o celular, ele levou e ficou por isso mesmo. Ele pega, sai, como se nada estivesse acontecendo. Chamar um carro pelo aplicativo, conferir um endereço, mandar uma mensagem.
O que já se tornou usual para tanta gente é considerado um risco, principalmente aqui no centro de São Paulo. Basta uma pequena distração e pronto, lá se vai mais um celular. Em março deste ano, mais de 21.600 aparelhos foram levados só na capital. Isso representa 56,6% dos celulares furtados ou roubados em todo o estado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que reforçou o policiamento na região central e que, em abril, os casos diminuíram 24%. Para este especialista em segurança pública, além de mais policiais nas ruas, é preciso mais investigação. E esse crime profissional depende de um elemento, o receptador. Você tem que ter a investigação para chegar nesse receptador. Sem esse receptador, não tem o ladrão roubando, porque ele rouba para ganhar dinheiro. Para quem anda pela região central da cidade, como a Marli, fica o medo de viver em meio à violência. Em qualquer lugar você fica assustado. Uma aposentada foi vítima do golpe do empréstimo consignado em Itu, no interior de São Paulo. São mais de 100 queixas deste tipo por dia no Brasil. A fraude está entre as principais reclamações do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A dor de cabeça começou por causa deste cartão. Ligaram para mim que estava descontando não sei quanto, se eu queria cancelar o cartão. Eu falei assim, sim, mas eu pensei que não ia dar esse problema aí. Dona Maria Ivanilde nem imaginava o que estava por vir. O banco passou a cobrar por 2 empréstimos consignados, descontados diretamente da aposentadoria. E pior, sem que ela soubesse. Um no valor de R$ 2.590 e outro de R$ 18.600. Foram pouco mais de R$ 21 mil de empréstimo, com juros de mais de 30% ao ano. Tá faltando. Ele falou assim, não, mas tá pagando empréstimo. Aí eu falei assim para ela assim, mas eu não fiz empréstimo. Do dia para a noite, a dona Maria Ivanilde ficou com uma dívida de mais de R$ 53 mil para pagar em 7 anos. Ela usa o dinheiro da aposentadoria para comprar comida e remédios. Mas, com o desconto dos empréstimos, o orçamento da família ficou bem apertado. Todo mês são descontados R$ 627 do benefício, 30% do que ela recebe do INSS. A dona de casa se aposentou em 2017 depois de 29 anos de trabalho numa metalúrgica. De janeiro a abril de 2023, foram registradas mais de 13 mil queixas de empréstimo consignado sem autorização nos PROCONs de todo o Brasil. Só em São Paulo, o aumento foi de 86% em relação ao mesmo período do ano passado. Recém-aposentados, com idades entre 61 e 70 anos, são as principais vítimas. O INSS alerta que não entra em contato por mensagens, ligações ou e-mails e nem envia motoboys para a casa dos beneficiários e que não devem ser passadas, em nenhuma hipótese, informações como senhas e dados bancários. O especialista em direito do consumidor explica que a primeira coisa a se fazer é registrar uma reclamação na própria instituição financeira, depois no PROCON. Mas a única saída para cancelar o contrato de empréstimo consignado é procurar a justiça. O juiz é que vai determinar o cancelamento do contrato, vai determinar que o banco retire aquele valor que foi depositado indevidamente e que o banco devolva os valores das parcelas e declare aquele contrato nulo. A polícia tenta identificar o motorista que atropelou e matou um jovem sem prestar socorro em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os acidentes provocados pela imprudência ao volante têm feito cada vez mais vítimas no estado. A despedida foi marcada por indignação. Eu só peço justiça, entendeu? Eu quero perguntar para a pessoa que fez isso com meu filho. Você não poderia desviar. Por que fez isso? Por quê? O filho de Etiele, Arnael dos Santos, de 19 anos, morreu atropelado em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram quando o jovem para numa rua após a moto apresentar um defeito. Na sequência, um carro em alta velocidade atinge em cheio o rapaz. Arnael morreu na hora. A polícia tenta identificar o motorista que fugiu sem prestar socorro. É uma covardia o que fizeram com meu sobrinho, gente. Pelo amor de Deus, não tem como aceitar. Na Baixada Fluminense, outro acidente terminou em morte na manhã de hoje. Dessa vez, uma idosa, de 81 anos, atropelada por um ônibus. Uma semana antes, no mesmo local, Severino Roberto de Almeida, de 68 anos,
morreu atropelado por um coletivo da mesma empresa. Nos 2 casos, a Transporte Flores informou que está à disposição da polícia e dos familiares. No ano passado, mais de 1.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado do Rio. Em todo o Brasil, o número passou de 18.000 casos. Avançar o sinal vermelho é uma das infrações mais comuns e perigosas no trânsito e pode terminar em morte. Além da imprudência do motorista, existem outros fatores que contribuem com os acidentes. É uma soma de todos os erros. Como exemplo, a omissão do poder público em implantar uma sinalização onde houver um grande número de acidentes, o próprio pedestre que não fica atento à sinalização e acaba concorrendo para o acidente de trânsito, e também a formação do condutor. Um idoso de 73 anos foi atingido por um carro enquanto andava de bicicleta no município de Itaberaí, em Goiás. A imagem mostra quando o veículo atinge a vítima em cheio. O motorista ainda bateu no muro de uma casa e terminou destruído. O idoso atropelado foi socorrido e passa bem. O mundo da música e uma legião de admiradores se despediram hoje da rainha do rock brasileiro, Rita Lee. O corpo da cantora vai ser cremado em uma cerimônia reservada a parentes e amigos em São Paulo, de acordo com o desejo dela. Os fãs puderam prestar as últimas homenagens no velório no Parque Ibirapuera e celebraram o legado musical da artista. Legião é o que mais se aproxima da definição para fãs de Rita Lee. De todas as gerações, de várias regiões do país, todos vieram reverenciar a artista. Maria Clara chegou do interior de São Paulo. A Rita teve a liberdade e a possibilidade de ser quem ela era, e ela foi. Raul trouxe o disco de vinil do interior de Minas Gerais para a capital paulista para homenagear a roqueira. A artista que marcou a história da música com tantas composições de sucesso. Letras que atravessaram o tempo e continuam na ponta da língua dos admiradores. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory pegue, não vou bancar um santinho. A gente tem que saudar muito ainda a Rita Lee. Eu acho que o Brasil ainda precisa saudar mais ela. Longas filas se formaram logo cedo em frente ao planetário do Parque Ibirapuera, onde o corpo de Rita Lee foi velado numa cerimônia ao estilo dela, aberta ao público. Ela quebrou muito tabus e muito paradigmas. E a Rita Lee, ela foi condecorada como a rainha do rock brasileiro. A escolha do Parque Ibirapuera para a despedida também teve a participação da cantora, segundo a família. Sozinha ou em grupo, ela costumava frequentar o parque com certa frequência desde a infância. Uma relação de afeto que a cantora fez questão de deixar registrada na sua biografia. Hoje, imortalizada na história da rainha do rock. Ela é uma heroína pela simplicidade, pela dignidade, pela honestidade, a forma que ela tinha de se comunicar com o público, com o mundo. É uma pessoa muito única, assim. Rita pensou em alguns detalhes para esse momento. Desde a meia, aquela meia púrpura, o cabelo dela estava pintado, ela tinha um topete ali pintado de roxo, assim como a roupa dela também foi púrpura, meio roxa. Amigos, músicos e artistas emocionados. Quem fez parte da vida e se beneficiou da obra da artista relembrou a atitude dela nos palcos e na vida. Uma irreverência que atravessou 7 décadas. É uma mulher extraordinária, entendeu? O que não falta é coisa para a gente poder se inspirar e aprender. Dentro do planetário, os momentos de silêncio e de condolências muitas vezes foram substituídos pelos fãs, que deram adeus cantando. Que as músicas da Rita continuem tocando e a gente cantando por muitos anos ainda. Um coro emocionado para a rainha ousada e autêntica, na vida, na carreira de sucesso e até na despedida. Você é a ovelha negra da família. Um avião de passageiros saiu da pista ao pousar no aeroporto de Salvador. A aeronave que vinha de Campinas só parou no Matagal. Ninguém ficou ferido.
A operação no aeroporto não foi interrompida. A empresa disse que prestou assistência aos passageiros. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, teve alta do INCOR em São Paulo. Ela estava internada desde sábado com um quadro de Covid. A ministra deve permanecer em repouso até o fim de semana. O médico Álvaro Yanez, de 76 anos, foi preso em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele foi condenado no ano passado pela morte e retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Pavese, de 10 anos. O caso ocorreu há 23 anos em Minas Gerais. A polícia fez uma operação para combater o furto de combustíveis numa comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os criminosos perfuravam dutos para retirar e revender o combustível de forma ilegal. O entregador de aplicativo que foi algemado de forma truculenta por guardas municipais do Rio de Janeiro negou hoje que tenha desacatado os agentes. O tumulto aconteceu durante uma fiscalização da venda de mercadorias por camelôs. É a segunda confusão entre a guarda da cidade e ambulantes esta semana. Neste vídeo, o entregador Renato Luciano dos Santos aparece recebendo um tapa e sendo jogado no chão por um dos guardas municipais. O agente coloca o joelho no peito do entregador e depois no pescoço. Ele agiu com total violência contra mim. Eu não resisti à prisão, eu não desacatei. E em nenhum momento ele teve educação comigo. Ele já chegou de uma forma brusca, violenta. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio vai acionar o Ministério Público para que acompanhe o caso. A Guarda Municipal disse que o entregador teria provocado os guardas municipais. Afirma também que o rapaz foi agressivo. A conduta dos agentes vai ser apurada para verificar se houve excesso. Também houve tumulto em outra ação para coibir a atividade irregular de ambulantes no Rio. Desta vez em Copacabana. Jogaram spray de pimenta, não tem ninguém armado! Uma mulher chegou a passar mal. A prefeitura afirma que os agentes sofreram uma emboscada. Um guarda ficou ferido e o vidro de uma viatura foi quebrado. Revoltados, os ambulantes colocaram fogo em objetos numa das avenidas do bairro. 7 pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos à polícia. A Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública afirmam que a ação foi uma retaliação às apreensões de produtos comercializados de forma irregular. Já o Movimento Unido dos Camelôs reclama da atuação violenta dos agentes. Para este especialista, é preciso regulamentar a atividade. Muitos trabalhadores com menor qualificação perderam seus empregos formais e, de alguma maneira, essa população precisa sobreviver. Parte dessa população acaba sendo empurrada para a informalidade. O Supremo Tribunal Federal cancelou o perdão da pena do ex-deputado federal Daniel Silveira. Por 8 votos a 2, a sentença tornou sem efeito o indulto que havia sido concedido pelo ex-presidente Bolsonaro em abril do ano passado, depois da condenação do parlamentar por ameaças à democracia e à Suprema Corte. A maioria dos ministros do STF entendeu que houve desvio de finalidade na ação do ex-presidente. Apenas André Mendonça e Nunes Marques divergiram. A defesa de Daniel Silveira disse em nota que o STF enterrou a Constituição. O ex-deputado está preso desde fevereiro no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, o deputado americano Jorge Santos, filho de brasileiros, pagou uma fiança milionária para ser libertado pela justiça em Nova York. Ele responde por 13 acusações na justiça. Além de pagar uma fiança de $500 mil, ou mais de R$2 milhões, o deputado também teve o passaporte retido. Ele ainda precisa de autorização para viajar dentro dos Estados Unidos e não pode deixar o país até o fim da investigação. Ele se declarou inocente. Jorge Santos se entregou na manhã de hoje a um tribunal de Nova York. Promotores federais acusam o político de uma série de crimes. Ele já admitiu ter mentido sobre o currículo e sobre a vida pessoal e profissional durante a campanha eleitoral em 2021. Apesar de toda a pressão do Partido Republicano, ele se negou a renunciar ao cargo. Para a justiça americana, Jorge Santos cometeu pelo menos 13 crimes. Ele vai responder aqui na corte
por 7 acusações de fraude, 3 de lavagem de dinheiro e 1 de desvio de verbas públicas. O deputado republicano, filho de imigrantes brasileiros, ainda é investigado por 2 declarações falsas ao Congresso americano. Se condenado, George pode pegar até 20 anos de prisão. O Partido Republicano afirmou que vai esperar o processo judicial para estudar que ações pode tomar contra ele. A quarta-feira começou com temperaturas abaixo de zero no sul do país. Cidades da Serra Catarinense ficaram cobertas de gelo. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, o friozinho vem que vem, né? Vem sim, mas aquele frio mais terrível vai ser exclusividade do sul, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite a todos. A frente fria que passou pelo sul está no sudeste e agora deixa muitas nuvens espalhadas pelo Brasil central, por isso não esfria tanto. A nebulosidade segura a temperatura. No sul, aí sim, termômetros lá embaixo. Pode gear de novo nas serras gaúcha e catarinense, no oeste de Santa Catarina e também no sul do Paraná. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no interior de Minas, as nuvens aumentam por causa da frente fria. Por falar em nuvens, uma gigantesca tomou o céu da cidade de Portel do Marajó, no Pará. Conhecida como nuvem prateleira, ela se forma para anunciar uma tempestade. E a chuva segue pela região. Do Acre até o Recôncavo Baiano, a chuva acontece a qualquer hora nesta quinta. No centro-oeste, sol e baixa umidade relativa do ar. No Rio de Janeiro, faz até 23 graus. Em Cuiabá, em Manaus e em Rio Branco, máxima de 32. Em São Paulo, chance de neblina logo cedo. 23 graus à tarde e garoa a qualquer hora. Tempo firme mesmo? Só no fim de semana. O primeiro Tempo Delivery de hoje é para o Luiz Felipe, da cidade de Alto Feliz, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Oi, Luiz Felipe. Olha, como vocês falam, os próximos dias serão perfeitos para comer bergamota e lagartear no sol. Na quinta, mínima de 7 e máxima de 15 graus. Agora é o Diogo, de Cabedelo, lá na Paraíba. Diogo aqui na nossa tela. Boa noite, Diogo. Olha, já em Cabedelo, calor de 29, com chuva a qualquer hora até sexta. No sábado, tempo firme e máxima de 30. Mande também seu pedido de tempo delivery com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Ô, Lídia, é bergamota ou é tangerina? Pra mim, tangerina. Tá certo. Até amanhã, Obrigada, Lídia. Veja a seguir. Polícia investiga se casal flagrado com bebê desaparecido faz parte de quadrilha de tráfico de pessoas. Entidades lançam manifesto pela desoneração da folha de pagamento de 17 setores que mais empregam no país. Valores prometidos a jogadores para manipular jogos chegavam a R$500 mil. No Pantanal, biólogos e veterinários se empenham para manter a onça-pintada distante do rebanho de gado. É na série especial. Na próxima segunda-feira, dia 15, serão liberados os saques do PIS/PASEP para milhões de trabalhadores. Esse é um assunto para a nossa Patrícia Lages, que já está conosco aqui. Oi, Pati, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite para você aí de casa. Vamos ver quem tem direito ao benefício. O saque do PIS pode ser feito por trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho e agosto. Os servidores públicos com os números de inscrição finais 4 e 5 podem sacar o PASEP. O abono já vem com o reajuste do novo salário mínimo. O benefício é referente ao ano base de 2021 e vai ser pago aos trabalhadores que cumprirem esses requisitos aqui. Ter trabalhado naquele ano com carteira assinada por no mínimo 30 dias. Ter completado 5 anos ou mais de inscrição no programa PIS/PASEP e ter recebido uma remuneração média de até 2 salários mínimos. Agora, o valor a ser recebido é proporcional ao tempo trabalhado, começando com R$ 110 para um mês de carteira assinada, R$ 220 para quem trabalhou 2 meses e assim por diante, acrescentando R$ 110 a cada mês até o limite máximo de R$ 1.320 para quem trabalhou o ano todo de 2021. Agora, a dica mais importante do dia. Como é que o trabalhador faz para saber se tem direito? É isso aí que interessa, né, Cris? Tem vários canais e a gente vai dizer para vocês quais são.
Pode ser no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br, pelo telefone 135 ou pessoalmente nas agências da Caixa para o PIS e do Banco do Brasil, no caso do PASEP. Cris. Obrigada, Pati. Representantes de 17 setores vão lançar amanhã um manifesto para defender a continuidade da desoneração da folha de pagamento das empresas previstas para acabar em dezembro deste ano. Segundo as entidades, a desoneração é fundamental para a manutenção de empregos e para o crescimento econômico. Juntos, os 17 setores empregam quase 9 milhões de pessoas. No documento que será lançado amanhã, afirmam que a desoneração tornou-se uma política pública aos setores que mais empregam no Brasil, gerando dinamismo econômico, competitividade e aumento de arrecadação da Previdência Social. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revelam que, entre 2018 e 2022, os setores que mais empregam no país criaram 1.200.000 novos empregos, enquanto outros setores que não são beneficiados pela medida geraram 400.000 novas vagas. Se a desoneração não estivesse valendo, cerca de 620.000 empregos gerados no ano passado não existiriam e 13 bilhões de reais deixariam de ser arrecadados pela Previdência Social. A regra está prevista para acabar em dezembro e um projeto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quer prorrogar a medida até 2027. É uma decisão ganha-ganha, porque ela é boa para o setor produtivo, ela é boa para a classe trabalhadora e ela é boa para o governo. É prorrogar a desoneração da folha de pagamento e dar à geração de emprego a prioridade que ela merece dentro do cenário político nacional. Um dos setores que tentam manter a redução dos impostos sobre a folha de pagamento é o de tecnologia da informação. Essa política, ela gera recursos para a União e também empregos na sociedade, nos setores empregatícios. Há um bom entendimento dos parlamentares pela continuidade dessa política, porque ela foi instituída em 2011, ou seja, já fazem quase 12 anos que ela se mantém com uma política estruturante que deixou as empresas mais livres, mais flexíveis e mais competitivas, gerando, por consequência, mais empregos. Por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o aplicativo Telegram enviou hoje uma mensagem aos usuários com informações do projeto de lei das fake news. No texto, o Telegram informa que a crítica que havia feito ao projeto caracterizou flagrante e ilícita desinformação. Na primeira mensagem, o aplicativo afirmava que a proposta acabaria com a liberdade de expressão e que o governo teria poder de censura. As polícias de São Paulo e de Santa Catarina investigam se o homem e a mulher flagrados com um bebê de 2 anos que estava desaparecido fazem parte de uma quadrilha ligada ao tráfico de pessoas. Marcelo Valverde, de 52 anos, e Roberta Porfírio, de 41, estão presos por tempo indeterminado. A polícia quer saber agora se os dois agiram juntos para aliciar a mãe do bebê e convencê-la a entregar o filho. Também investiga se Roberta tinha a intenção de adotar o menino ou iria entregá-lo a um casal interessado na adoção. Todo e qualquer crime, né, que envolva tráfico ou, enfim, qualquer outra atividade delituosa, objetiva recursos financeiros indevidos. Então, isso vai ser trabalhado a partir, obviamente, da quebra dos sigilos bancários. A advogada de Roberta disse que ela não participa de nenhum esquema ilegal de adoção e que ela viajou sozinha para Santa Catarina, onde conheceu a mãe de Nicolas, que doou o bebê para ela criar. Ela foi até a casa da mãe do menino, né? Não foi nenhum rapto, não foi nenhuma... pegou e sequestrou, nenhum tráfico. Ela foi até a casa dessa mãe desse menino, viu que realmente estava em situação de vulnerabilidade e a mãe pediu, pelo amor de Deus, para ela ficar com o menino, que ela ia cometer uma loucura. O bebê Nicolas, de 2 anos, tinha sido visto pela última vez no dia 30 de abril em São José, na Grande Florianópolis. No mesmo dia, a mãe foi encontrada desmaiada e levada ao hospital. Ela dizia não se lembrar onde estava a criança. Depois, admitiu ter doado o filho. Segundo as investigações, ela começou a ser aliciada ainda na gravidez,
quando entrou em um suposto grupo de apoio na internet. Ela teve uma depressão pós-parto que não foi tratada, né? Ela emocionalmente ela é frágil. Isso aí foi um processo de 2 anos, porque ela teve momentos que ela estava mais forte, do aliciamento dela, e momentos que ela estava mais fraca, né? Nesse momento agora ela estava mais fraca, foi onde ela cedeu e entregou a criança. Os suspeitos foram presos na segunda-feira em São Paulo. A polícia monitorava o carro em que eles estavam e fez uma abordagem certeira. Marcelo dirigia o carro. Roberta estava no banco de trás, junto com o bebê, sentado numa cadeirinha. A abordagem ela foi tensa, né? Devido a saber que possivelmente estaria a criança no local. A gente teve que tomar todos os devidos cuidados, as cautelas, né? O bebê está em um abrigo aqui na capital paulista. Uma equipe do governo catarinense chegou hoje a São Paulo e aguarda a liberação da justiça para levar Nicolas de volta. O bebê vai ficar com os avós, até a mãe recuperar a guarda. Nesse momento, ela está sem a guarda da criança. A determinação judicial no mandado de busca é entregar a criança à avó materna. A defesa de Marcelo Valverde Valese não foi localizada. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje que a Polícia Federal vai apurar as fraudes em jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro do ano passado. 7 jogadores são réus por suspeita de manipulação de resultados. O Ministério Público detalhou na investigação a participação de cada um dos envolvidos na manipulação de resultados. O chefe do esquema é Bruno Lopes. Neste print aparecem os nomes dos atletas, o time em que cada um joga e o valor que deveria ser depositado caso o lance combinado no jogo fosse cumprido. Poderia ser pênalti, cartão amarelo ou expulsão. De acordo com o Ministério Público, o grupo teria atuado tanto no Campeonato Brasileiro da Série A quanto na Série B e em campeonatos regionais. Em 2 rodadas do Brasileirão, pelo menos 5 jogos foram manipulados. Os valores negociados com os jogadores variavam de 50 mil a R$500 mil. A sede da empresa que realiza as apostas fica em São Paulo. No local, há uma casa. Ninguém atende nos telefones que constam como sendo da empresa. Nenhum jogador foi preso. Um atleta do Atlético Goianiense, que chegou a se envolver no esquema, aceitou colaborar com as investigações e passou a ser testemunha do caso. Isso é um benefício legal, porque ele não participa de nenhuma organização criminosa, ele não está em nenhum núcleo criminoso de lavagem de dinheiro. Procuramos os jogadores envolvidos depois que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Goiás. Em nota, a defesa do zagueiro da Chapecoense, Vitor Ramos, negou as acusações. Os outros jogadores não se pronunciaram. O ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu hoje abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o caso. A CBF disse que colabora com a investigação e que não irá suspender o Campeonato Brasileiro. 3 pessoas estão presas em São Paulo, entre elas o chefe do grupo criminoso. A defesa de Bruno Lopes não se pronunciou. A Justiça pediu a transferência dos presos para Goiânia, onde se concentram as investigações. Veja a seguir, assessor especial de Lula, Celso Amorim, se encontra com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Líderes de partidos são chamados ao Planalto para tentar melhorar a articulação política. Exclusivo, o Jornal da Record teve acesso às fórmulas com substâncias usadas na produção das drogas K. Análises em laboratório indicaram a presença até de veneno para ratos. Na série especial, pesquisadores lutam para manter o equilíbrio entre a atividade da pecuária e a preservação da onça-pintada no Pantanal. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, se reuniu hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O encontro foi curto, durou apenas 40 minutos. O objetivo de Celso Amorim é aumentar a confiança dos ucranianos nas negociações de paz. Apenas uma foto com o vice-chanceler Andriy Melnik foi divulgada. Amorim já embarcou para a Polônia. Em Brasília, para melhorar a relação com o Congresso, o governo Lula decidiu liberar cerca de 9 bilhões de reais em emendas parlamentares. Os recursos foram negociados pela gestão Bolsonaro no chamado orçamento secreto e estavam travados desde que o Supremo declarou inconstitucional a liberação dessa verba. Agora, o dinheiro será liberado por 2 ministérios.
Depois de 10 anos, as grades que cercavam o Palácio do Planalto foram retiradas hoje, a pedido do presidente Lula. Os equipamentos de proteção faziam parte do cenário desde 2013. As grades que protegem os palácios da Alvorada e do Jaburu também devem ser retiradas. O presidente Lula foi pessoalmente ver o resultado. A democracia não exige muro, não precisa de muro. É apenas mostrar que num regime democrático a gente não precisa estar cercado. Se as barreiras do lado de fora do Planalto foram retiradas, dentro, Lula tem a difícil tarefa de superá-las. Todas as atenções estão voltadas à articulação política do governo. Com dificuldades para consolidar uma base aliada, o governo tem traçado estratégias para tentar garantir vitória nas votações do Congresso. Hoje, o líder do maior bloco da Câmara, Felipe Carreiras, do PSB, foi chamado ao Planalto para conversar com os ministros da Casa Civil e da articulação política. O vice-presidente Geraldo Alckmin também participou da reunião. O bloco conta com partidos que são da base do governo e outros que não são. A divisão de votos fez o Planalto perder trechos importantes do decreto do presidente no marco do saneamento. Isso é algo pontual que já foi superado, conversado. A gente vai ter diante do governo Lula erros e acertos, conversas. Então é algo que a gente está muito seguro. E eu reafirmo, ontem nós tivemos uma reunião do nosso bloco, composto por 9 partidos, e o bloco está firme com o presidente Lula. Apesar de publicamente o clima ser de pacificação, internamente o Palácio do Planalto ouviu reclamações de que emendas e nomeações estão travadas e que existem riscos de novas derrotas do governo dentro do Congresso se os problemas não forem solucionados. Não foi liberada ainda as emendas por várias razões, novo governo, sistema burocrático travando, etc. É para liberar 100% do que nós acordamos, do passado e do presente. À tarde, o PSD também se reuniu no Palácio do Planalto. O que as lideranças do Congresso avaliam é que, enquanto o presidente Lula não entrar pessoalmente em campo, as negociações não vão avançar. Ainda há um outro problema. Alexandre Padilha vem sendo muito pressionado pelos seus pares. Alguns ministros vêm dizendo a interlocutores que o trabalho de articulação que deveria estar sendo feito aqui no Planalto está de fato acontecendo na esplanada dos ministérios. Para facilitar as negociações, o governo decidiu pagar cerca de 9 bilhões de reais em emendas parlamentares do chamado orçamento secreto. Os recursos estavam travados desde que o Supremo declarou inconstitucional a liberação desta verba. O dinheiro virá dos Ministérios da Cidade e do Desenvolvimento Regional e será liberado a conta-gotas, conforme o resultado das votações e a fidelidade dos parlamentares da base. Vamos voltar a Brasília agora ao vivo. Foi lançada no Congresso Nacional uma frente parlamentar para aprimorar o setor de rádio e televisão. A repórter Narla Aguiar tem os detalhes. Olá, Narla, boa noite. Boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. Um dos objetivos da Frente de Radiodifusão é atualizar a legislação do setor, que ainda é da década de 1960. O presidente da Frente Parlamentar, Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, afirmou que a conclusão da migração das rádios da frequência AM para FM, a digitalização da TV e o acesso à internet nas escolas públicas também são prioridades. Mas o principal desafio é integrar a TV, a rádio e a internet. Participaram do evento o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, também o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e o presidente da Abratel, Márcio Novaes. A frente é uma das maiores do Congresso Nacional, com a participação de 223 deputados e 17 senadores. Cris, Celso. Obrigada, Narla. Um vendedor ambulante foi agredido por seguranças do metrô do Distrito Federal. As imagens mostram uma confusão entre 2 seguranças e o vendedor. Depois o homem aparece sendo imobilizado. Ele tenta escapar, mas um dos funcionários do metrô não permite e joga o rapaz no chão. Nesse momento, ele aplica um golpe mata-leão no vendedor.
o vendedor foi preso, assinou um termo e foi liberado. O metrô do Distrito Federal afirmou em nota que o uso da força se fez necessário devido à resistência do rapaz. Segundo o metrô, a orientação dada aos seguranças é de que a imobilização seja o último recurso a ser usado. Exclusivo. Traficantes internacionais fazem anúncios de entrega de canabinoides sintéticos para o Brasil. São esses produtos que dão origem às drogas K. O Jornal da Record conversou com uma das maiores especialistas nessas substâncias. Na cidade de São Paulo, os casos de intoxicação por drogas K mais que dobraram este ano. Nos arredores da Praça da Sé, as drogas K são vendidas livremente para até mesmo crianças. É um tipo de entorpecente que se espalhou por uma antiga comunidade, às margens de uma linha de trem no centro de São Paulo. Essa semana nós estivemos na comunidade do Moinho e uma das mães segurou na minha mão, me colocou para dentro da casa dela e falou: por favor, me ajude, o que eu vou fazer? Olha a situação do meu filho. Um menino de 13 anos no chão, inconsciente, e ele não conseguia fazer nada. Ele só mexia as mãos, babando, e ela chorando muito. Eu não aguento mais, eu estou vendo meu filho desse jeito. São efeitos de substâncias usadas no preparo das drogas K. Em praticamente todas as amostras, pesquisadores encontraram solventes que servem para transformar o pó em líquido. Análises feitas nos Estados Unidos detectaram até veneno para ratos como um dos ingredientes. Em 2021, nos Estados Unidos, 4 pessoas morreram e 52 ficaram intoxicadas depois de consumirem a droga contaminada. Para entender a disseminação desse tipo de droga no Brasil, é preciso antes avaliar a situação em países onde os canabinoides sintéticos são vistos como um problema de saúde pública há muitos anos. O mais recente relatório europeu sobre drogas revela que os usuários de maconha passaram a consumir canabinoides sintéticos sem saber, enganados por traficantes que queriam reduzir o custo na produção das drogas K e aumentar os lucros. Ana Galegos coordena o Centro Europeu de Monitoramento de Drogas em Portugal, que atua em 29 países. Equipes médicas enfrentam muita dificuldade para tratar pacientes com overdose. Estamos a falar de substâncias para as quais não há estudos disponíveis. O que acontece muitas vezes, chegam consumidores intoxicados ao hospital. Então, a grande dúvida é como podem ser tratados estes doentes. Outra preocupação é com a potência das drogas K e os danos causados. Pesquisadores avaliam que nas drogas mais intensas, um pedacinho já é o suficiente para lesionar o cérebro. O tamanho é medido em nanogramas. A bilionésima parte do grama é como pegar um grão de açúcar e dividi-lo em milhões de vezes. O grande risco é a pessoa morrer com aspiração do vômito, morrer afogada com seu próprio vômito e nem perceber isso porque ela está dormindo. Autoridades do Brasil e do exterior admitem que pequenas quantidades de canabinoides sintéticos podem passar despercebidas em bagagens ou até serem enviadas por correspondência. Os destinatários são quase sempre laboratórios clandestinos, administrados pelo crime organizado. É lá que o pó diluído em solvente é borrifado em ervas ou em folhas de papel. Não, essa droga, infelizmente, ela é produzida em pequenos laboratórios artesanais aqui na região metropolitana, no interior de São Paulo. Já tivemos casos e assim, é uma droga que eles detêm a fórmula, né? No ano passado, a cidade de São Paulo registrou 98 casos de intoxicação pelas drogas K. Neste ano, já foram 216. Um aumento de 120%. Num grupo de mensagens, uma pessoa que se apresenta como fornecedora de canabinoides sintéticos explica que o pacote onde vão as drogas é duplamente selado a vácuo e ainda ressalta que nem cães farejadores, nem dispositivos eletrônicos conseguem detectar o entorpecente. Outro criminoso revela o que seria uma das rotas, um navio que parte da Holanda.
A conta do suposto traficante é registrada na Turquia, país com o maior número de mortes por overdose de canabinoides sintéticos. O pagamento é feito por moedas virtuais, para dificultar o rastreamento pelas autoridades internacionais. Os produtores sempre andam um passo à frente das medidas de controle, então é um bocadinho o jogo do rato e o gato. Assim como outras capitais pelo mundo, a maior cidade do país pode virar refém de uma substância de enorme potência e tamanho muitas vezes microscópico. A situação está bem difícil, a gente tem vivido isso de perto e eu acredito que se a gente pudesse unir forças, a gente poderia fazer mais. O episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre as drogas sintéticas, especificamente as drogas K. Eu e a repórter Ingrid Gribel conversamos com o neurocientista Renato Fileve. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Pantanal é um dos lugares com a maior concentração de onças pintadas no mundo. E, ao mesmo tempo, tem a pecuária como a principal fonte de renda. Então, como é que os bois podem conviver com o predador por perto? Hoje, na série especial, você vai conhecer as estratégias para proteger o gado e preservar as onças ameaçadas de extinção. Estamos no Rio Paraguai, o mais importante na região de Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. No caminho, somos recebidos por belas aves. E cruzamos com um barco cheio de gado. Mas agora o nosso olhar busca outro animal, a onça pintada. A cada 100 quilômetros de Pantanal, existem em média 12 onças pintadas livres na natureza. Elas se deslocam e caçam tanto na mata quanto na água. Tá vendo, gente? Olha que coisa linda. Em Corumbá, o programa Felinos Pantaneiros monitora esses animais. Acompanhamos uma das expedições junto da Polícia Militar Ambiental. Foram 4 horas de viagem de barco e agora a gente vai ter mais 18 quilômetros para percorrer de carro até a sede da fazenda. Tempo suficiente para ouvir as histórias dos pesquisadores sobre encontros inusitados com onças. Chegou e ela estava dentro do banheiro, acordada, então ela pulava assim, ó, do canto do banheiro ela pulava na janela onde a gente estava. O Pantanal é um dos poucos lugares onde ainda é possível encontrar a onça pintada, maior felino das Américas. Mas é aqui também que a pecuária se consolida como a principal atividade econômica da região. E conciliar essas duas realidades é um desafio que biólogos e médicos veterinários estão desenvolvendo no Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, essa fazenda foi uma das primeiras a preservar ao mesmo tempo a onça pintada e o gado. Uma das estratégias é o uso de uma cerca elétrica na área com bezerros em fase de crescimento, chamada de maternidade. Essa alta voltagem não causa um perigo para a vida nem do rebanho bovino, nem da onça pintada. Aqui está numa altura muito boa, com o objetivo de impedir que a onça passe por baixo. E a iniciativa deu certo. Os ataques de onças, que chegavam a 35 por ano, foram reduzidos a quase zero. Deu uma melhorada, né? Porque ela some, eu acho que ela andou se batendo na cerca e tomando choque aí. Além da cerca de fios elétricos, câmeras ficam instaladas ao longo das fazendas para monitorar as onças. E os flagrantes são diversos, tanto durante o dia como à noite. Uma prova de que o animal selvagem continua pela região
mesmo distante do rebanho. Durante a noite, a escuridão toma conta do Pantanal. E precisamos de atenção redobrada para passar por aqui. No meio do caminho, uma surpresa. Um lobinho aparece assustado. Assim que ele vai embora, seguimos viagem e encontramos mais uma estratégia para manter a onça-pintada distante. Este aparelho, chamado de repelente luminoso, pisca luzes coloridas de LED até o nascer do dia. Quando a onça, ao avistar essa luminosidade diferente, não habitual dentro do seu habitat, ela tende a evitar esse local, porque o que ela não conhece, ela evita. Uma associação de pecuaristas também virou parceira das iniciativas para proteger a onça-pintada ameaçada de extinção. A gente, à medida que for evoluindo nesse entendimento de como fazer o afastamento da onça, né, dos felinos ali, proteger o rebanho, vamos entender, ter maiores informações sobre a população de felinos no Pantanal. E eu tenho certeza que esse equilíbrio é possível. Em outra frente de preservação está a Polícia Militar Ambiental, que fiscaliza áreas do Pantanal para evitar que o felino seja abatido por caçadores. A onça-pintada é um símbolo, né? A população que mora aqui e a polícia militar que trabalha aqui também, ela tem um sentimento a mais do dever de preservar esse bioma tão importante para a humanidade. O Pantanal, ele é o exemplo mundial de coexistência entre onça-pintada e pessoas. Isso traz esse sentimento de que nós estamos no caminho certo. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, não perca A Grande Conquista, ao vivo. Ótima noite para você. Boa noite.